A gente vai falar de Nicolas Ferreira e a perseguição da esquerda e esse debate sobre violência por conta da morte do Charles Kirk. Então vamos lá, né? Nicolas Ferreira fez um vídeo, não vou mostrar o vídeo, todo choroso porque, ai meu Deus, a esquerda é muito violenta, o discurso da esquerda vai matar todo mundo, matou o Charles Kirk, vai matar todo mundo no Brasil também, temos que reagir antes que eles matem a todos. Aí, enfim, Nicolas Ferreira, que é esse ser hipócrita, canalha, cafajeste, infeliz, como diz o ditado aqui, infeliz das costas oca, febre tinfo, tudo que não presta, cranco dos infernos, Nicolas Ferreira. Pronto. Tudo que não presta, esse ser desqualificado, esse ser. Olha, meu Deus, assim. Enfim. Ele é, né? E fez toda aquela coisa. E Nicolas, né? E Nicolas, cadê? Ah, não, é aqui. Olha aí. Nicolas usa símbolo de grupo neonazista e morte de Charles Kirk para recriar comando de caça aos comunistas. Para quem não sabe o que era o comando de caça aos comunistas, o CCC, ele foi uma organização paramilitar composta por diversas pessoas, militares, não militares, enfim, que caçavam comunistas na época da ditadura militar, e a ditadura militar fazia olhos fingia que não via porque estava matando opositores do sistema, né, do regime. Inclusive tem uma rua perto daqui de casa, né, uma rua que se chama Rua Padre Henrique, e o Padre Henrique foi morto pelo comando de caça aos comunistas, né, mostrando que, na verdade, quem caça cristão é a extrema-direita, né? Inclusive, o Padre Henrique ele seria paraninfo da turma, seria a pessoa que ia falar, não é paraninfo, né? Seria a pessoa que ia falar lá na formatura da minha mãe, que era bibliotecária, e ele foi morto uma semana antes. Né? Patrono, isso mesmo, obrigado. Patrono, perfeito. E foi morto, né, pelo comando de caça aos comunistas. Então, esse tipo de coisa, é claro, né, não é bem isso que ele quer fazer, mas vamos lá ver aqui, né? Buscando assumir no Brasil o protagonismo da guerra declarada pela ultradireita dos Estados Unidos após o assassinato do ativista armamentista Charles Kirk, Nicolas Ferreira tem sido saudado por grupos neonazistas da chamada Bolha da Resenha, que reúne supremacistas brancos que pregam a radicalização violenta contra todos que qualificam como esquerda. Antes do golpe. Danos, passou demais, eu acho aqui. Aproveitando a comoção pelo assassinato de Kirk, o parlamentar mineiro recriou, em versão virtual, o antigo Comando de Caça aos Comunistas, estrutura paramilitar formada nos anos 60 que deu apoio civil à instalação da ditadura e causou furor em grupos neonazistas ao usar um símbolo desses grupos em uma publicação. É interessante que é isso, né, do discurso de Nicolas Ferreira. A esquerda é violenta, mas ele usando referências neonazistas e de torturadores e da época da ditadura militar, não. Aí não é não. Não é violento, não. Antes do golpe de 64, a organização paramilitar Comando de Caça aos Comunistas promoveu uma verdadeira perseguição usando o terror propagado pela mídia liberal em torno do comunismo durante a Guerra Fria. Um dos fundadores, o policial civil e estudante de direito, tá vendo que eu não gosto de direito, Raul Nogueira de Lima, mais tarde se tornaria torturador do DOPS, o Departamento de Ordem e Polícia, Polícia e Social, conhecido como Raul Careca.
Ao dar início à exposição de internautas que criticam a narrativa da direita em torno do assassinato de Kirk e pegaram o movimento de perseguição a trabalhadores de esquerda pressionando empregadores de demissão, Nicholas usou uma imagem que aparece ao lado do chamado Clown Pepe, com os dizeres: seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Tá aqui a imagem. E aqui é o Clown Pepe, que é usado em grupos de extrema-direita. A publicação com a figura e a espécie de slogan da ultradireita incitou esses grupos neonazistas que afirmaram, segundo a Folha, que com a publicação de Nicholas finalmente entraram na resenha. Segundo o jornal, um dos anônimos mais ativos publicou uma foto do ditador chileno Augusto Pinochet com a legenda: até a extrema-direita dessa porra, incitando os seguidores a se assumirem abertamente extremistas. A figura do Clown Pepe é uma variante do chamado Pepe the Frog, o Sapo Pepe, um cartoon usado pelos grupos neonazistas nos chãs e fóruns anônimos da internet, que reúne incels, do inglês Involuntary Celibates, sei lá como é que pronuncia isso, celibatários involuntários, e os donzelos, né? Porque em português tem nome para isso. E ativistas da ultradireita que pregam a radicalização por meio de discursos racistas e homofóbicos, frequentemente disfarçados de defesa de valores tradicionais e da família. No ano passado, a Fórum detalhou o crescimento de células neonazistas na internet em reportagem exclusiva, que mergulhou nas profundezas da internet, onde são nutridas verdadeiras redes de ódios que contam com um perfil de alto alcance nas redes sociais, fórum de discussões abertos e fechados, além de uma miríade de perfis médios e pequenos que protagonizam os ataques e ameaças e apologias que os grandes soltam, os chamados apitos de cachorro. Vale lembrar que, muito recentemente, Jones sofreu ameaças de morte de grupos neonazistas. Quando Nicholas faz esse apito de cachorro, né, que é essa coisa que você joga um símbolo, algo, uma frase, etc., o que é que você está incitando? Além de você apontar a sua aproximação e concordância com o nazismo, com o fascismo e o nazismo, e veja, se células nazistas se animam e gostam da sua publicação, veja, em qual parte do espectro político você se encontra? Porque a desculpa é que tudo para a esquerda é nazismo, é fascismo. Eu acho que a gente precisa usar bem os termos fascistas, mas quando você usa elementos fascistas que circulam na internet, elementos de apito de cachorro que mobilizam grupos de extrema direita nazistas, fascistas no Brasil, o que é que você é, pô? E que tipo de consequência tem esse tipo de coisa? A escalada na possibilidade desses grupos se tornarem cada vez mais violentos. Ou não é? Não é, não? Assim, aí depois vem pagar de apologeta da paz. Olha aí, as mensagens divulgadas por Nicolas Ferreira nas redes ecoam no Brasil a guerra religiosa. Inclusive, tem entrevista que a gente fez com André Castro, que estuda a religião, principalmente os evangélicos no Brasil, e ele falou sobre o quanto seria mobilizador a morte de Charles Kirk, que terminou que ele acertou na análise que ele fez. Então já está o corte aqui no canal, vão lá ver, porque ele acertou bastante, inclusive. Ecoou no Brasil a guerra religiosa declarada pela ultradireita estadunidense aliada ao governo Trump, que promove a perseguição de diversos grupos no Brasil, como imigrantes, LGBTs e qualquer pessoa que não professe o cristianismo. A mesma frase que prega a destruição do mal, distorcendo o sentido religioso, que faz referência ao mal interno de cada um ser humano,
tornou-se slogan político e é usado pelos grupos radicais de apoio a Trump, que defendem o confronto e a eliminação do que consideram ideologias e ações nocivas ou imorais à sociedade. A esquerda, né? E não só a esquerda, né? Também outros grupos minoritários, identitários, etc. Horas antes, em meio à comoção pelo assassinato de Kirk, a frase foi divulgada e comentada pelo ativista Ben Owen, que comanda movimentos como Flanders Fight e da We Fight Monsters, que fazem que a espécie da pregação armada em grupos vulneráveis e a eliminação de inimigos. Algumas coisas nessa vida não devem ser perceba a galera que anda e que tá junto com Nicolas Ferreira e que Nicolas Ferreira se apoia e que se espelha dos Estados Unidos no Brasil. Olha a galera, olha o que é essa galera, o discurso dessa galera. E depois esse canalhazinho, esse verme, vem dizer que comunista é violento. Meu amigo, você é um verme, velho. Algumas coisas nessa vida não devem ser toleradas, elas devem ser confrontadas. O mal não negocia, não se compromete, ele não para por si só. É por isso que homens e mulheres como nós existimos, para adentrar em lugares sombrios, para ficar entre os inocentes e os pecadores, para lutar quando os outros não lutam. Isso não é sobre política, isto é sobre sobrevivência, isto é sobre a próxima geração não crescer em um mundo onde monstros vagam livremente. Não façam as pazes com o mal, destruam, juntem-se a nós, diz o texto compartilhado por Owen, que na sequência apontou grupos que devem ser riscados da sociedade. Aí, segundo ele, quais são os grupos que têm que ser riscados da sociedade? Negros, gays, democratas, que para eles são a esquerda, né? Islâmicos, e que todos eles devem fazer parte da interpretação do que fazem o humano americano. Sim. Racismo, xenofobia, incitação ao ódio, intolerância religiosa. E é isso que Nicolas Ferreira se espelha. É nessa galera. Aí ele vem dizer, tem a cara de pau, aquele canalha, aquele verme pequeno, que os comunistas incitam a violência, pô. Olha. Sei não, viu? E aqui a Hailey, né, que é uma professora de teologia, de ética teológica da Universidade de Loyola de Chicago, falou o seguinte: o revisionismo histórico de Trump, né, dos católicos e dos cristãos radicais, né, que dão sustentação a esse tipo de desgraça, o revisionismo histórico de Trump é imperialista, racista e sexista. Concentra-se na reivindicação geopolítica dos Estados Unidos sobre todo o continente norte-americano, na história, não só norte-americano, né? Está sendo bem modesto aí, na história da escravidão e de uma ordem de gênero tradicional combinada com ideias eugênicas de promover uma descendência branca. Qual é o nome disso? Eugenia. Vamos lá. Eugenia, racismo, intolerância religiosa, nacionalismo, nacionalismo xenofóbico. Assim, não precisa ter estudado a teoria da personalidade autoritária de Adorno, né, que é um baita estudo, e que está lá na porta do Museu de Auschwitz, como identificar, né, a escala F. Assim, precisa dizer o que é isso? Precisa? De fato precisa? Será que tem... Eu tenho perigo até de pedir para Nicolas desenhar, porque se desenhar é capaz de sair uma suástica. Percebe? E aí, olha como isso chega, que é uma outra ponta dessa desgraça. Olha como isso chega na mídia liberal.
Olha a canalice da mídia liberal, né? Folha de São Paulo tinha que ser, né? Falou aqui assim: extremismo é louvar assassinato de ativista. Ninguém louvou, primeiro, ninguém, eu não, assim, vi, mas assim, porra, ninguém louvou o assassinato do cara. Agora também não fiquei de luto, pô. Também não vou achar, porra, também não fiquei triste, não. Não é isso. Porra, o cara é racista, apoia um projeto que, como nós estamos vendo, como nós vimos na reportagem, é racista, xenófobo, contra imigrante, contra LGBT, contra outras religiões. Quer que os Estados Unidos domine o continente, domine o mundo, instaure uma teocracia, e eu tenho que achar, tenho que ficar triste, tenho que ir pro velório, levar flores. Assim, pelo amor de Deus. Pô. Aí a desonesta, como é o nome da colunista, Lígia Maria, a desonesta, extremismo é louvar assassinato de ativista. Ativista, né? A esquerda, quem diz que homem não é mulher deveria ser preso. Olha a comparação LGBT-fóbica que a mulher faz. À direita, mulheres que apoiam a legalização do aborto são assassinas de bebê. De um lado, tudo é nazismo. De outro, tudo comunismo. Só que de um lado é nazismo mesmo. E nem tudo é comunismo. E a pessoa diz assim, porra, eu acho que negro devia existir. Aí a pessoa, comunista, porra. Assim, faz sentido isso? Aí olha o que essa criatura diz. Tal comportamento paranoico torna moralmente aceitáveis os linchamentos virtuais e a penalização de opiniões e, no limite, a violência política. Aí vamos lá. Jones fez um vídeo saiu hoje o vídeo de Jones, onde Jones debate, inclusive assistam o vídeo. Está excelente, com muito mais dados do que a gente trouxe, complementando coisas que a gente trouxe aqui, inclusive. Quantas vezes alguém da extrema-direita morreu no Brasil por conta de alguém da esquerda? Veja, Olavo morreu de cigarro. Até que me conste, a Souza Cruz não é de esquerda. Não é isso? Então, assim, ninguém, assim, desde que eu tô vivo até hoje, ninguém da extrema-direita morreu por causa de alguém da esquerda. Agora, quantas pessoas da esquerda morreram por causa da direita? Marielle Franco, Mãe Bernadette, e outros. Assim, você vai arrumando exemplo, o Brasil é um dos países, como o Jones falou, que mais mata pessoas no campo. Ativistas do campo, militantes do campo, indígenas. O Bruno, que foi morto, que era aqui de Recife, inclusive. Então, assim, quantas pessoas. É mentira, é um canalha. É um brincante. Mestre Moa, Marighella, Chico Mendes. É um brincante, assim, é um brincante, é um palhaço, é um idiota, estúpido, ridículo, canalha, cafajeste. E o pior do covarde, incita a violência e não aguenta. Meu amigo, se você incita a violência, você tem que aguentar, meu amigo. Então, assim, seja, assim, tudo bem, você quer ser o violentão, seja o violentão. Agora, não venha pagar de Mahatma Gandhi pro meu lado, não, porra. Não venha pagar de Mahatma Gandhi. Porque nenhum comunista paga de Mahatma Gandhi. Nenhum comunista paga de Mahatma Gandhi. Agora, sabe quem na história da humanidade defendeu mais a paz? Os comunistas. Luta contra a guerra do Vietnã. Quem estava na luta contra a guerra do Vietnã pedindo paz era chamado de comunista pelos Estados Unidos, perseguido pelos Estados Unidos.
Os próprios Panteras Negras. Qual é o lema da Revolução Russa? Paz, não é violência. Quem usa da violência como slogan político é Bolsonaro, o ídolo de Nicolas Ferreira, que faz arminha com a mão, porque até onde me consta, se eu faço arminha, é para atirar, né? É ou não é? Que veja, é como se diz, todos os defeitos de Lula, nenhum deles é ser um escroto absoluto, como um escroto golpista, desgraçado, miserável, como Bolsonaro. O símbolo de Lula é um L. Você faz o L. É o L de Lula, claro. Não a arma. Não está instigando a violência. Lula não instiga a violência. Lula não é um cara violento. Meu amigo, Lula não é um cara nem um pouco violento. Os comunistas pediram paz. Que paz? Sair da guerra. Da Primeira Guerra Mundial. Sair da guerra. A União Soviética saiu da guerra em 17. Oxe, mas não precisa printar Eribaldo fazendo L, não. Tem foto minha na eleição fazendo L, pô. Oxe, mas menino. Então, assim, a União Soviética saiu da guerra. Os comunistas ou então os movimentos de luta. Agora faz o J. Os comunistas e a luta anticolonial, que quando não tinha influência direta do comunismo, tinha uma influência ali, um diálogo com o comunismo, eles não estavam lutando porque eles eram malditos, miseráveis, violentos, não. Assista um filme, assista seu canalhazinho do Nicolas Ferreira, o filme A Batalha de Argel, para ver o que é que os franceses faziam na Argélia. A história de vocês é essa. É genocídio na América Latina, é genocídio indígena, é escravidão, é sequestro, é estupro, é nazismo, é fascismo. Essa é a história de vocês. Vocês não têm moral para falar de violência nenhuma de ninguém. Quem resiste e põe por terra as condições dessa violência não é violento, não, seu estúpido. O Congo, quando foi liberto, depois de ser um playground bizarro do rei Leopoldo II, depois de 20 milhões de mortes, o Congo tinha 22 milhões de habitantes e só 7 pessoas com ensino superior capazes de reconstruir o país. O país não tinha engenheiro, não tinha médico. Como é que o país ia ser reconstruído? E depois disso, a Bélgica, com apoio dos Estados Unidos e da Europa, manda matar o Lumumba. Olha aí que passado político maravilhoso, Nicolas, que você reivindica. Incrível. Veja o que a Inglaterra fez na Índia, a fome que a Inglaterra produziu na Índia, com o desgraçado do Churchill. Churchill é um dos maiores miseráveis que existiu na face da Terra. Se Churchill fosse comunista, estaria estampado em todos os livros didáticos, painel, como um dos maiores desgraçados do mundo. Mas como ele é inglês, toma chá, toma uísque e fala Harry Potter, aí ele é uma maravilha. Um desgraçado. Legou um país inteiro à fome, praticamente. A Inglaterra só fez desgraça por onde pisou. Os Estados Unidos exterminou um povo que é uma população inteira sustentada numa cultura extremamente armamentista e violenta. Aí um cara que diz coisas que Charles Kirk falava, vamos ver, coisas que esse pacifista, esse grande cristão falava. Ele acha que é justiça que hajam execuções públicas. As crianças deveriam ver, né? I want to watch that execution. That'll make my day.
I want to watch that execution. That'll make my day better. I want to see him on a public block and get him be publicly executed. And I think that would be justice. You think children should have, you should see it? What is the age? At what age should you start to see public executions? 16. I think you could do it earlier. I think you maybe at age 12, Whenever- like 6th grade or so. You are a person, they're old enough to, you don't need to like really wallow in it and have them be broken on a wheel or anything. But if it was something like chopping, if we had a guillotine or something, I want to watch that execution. That'll make my day. I want to watch that. É esse pacifista que achava que crianças deveriam ver execuções públicas. Esse pacifista que dizia que armas têm que circular livremente, independente de morrer um ou outro, mesmo que seja uma pessoa de bem. Uma pessoa que disse que os negros viviam os brancos viviam melhor nos Estados Unidos na época da escravidão dos negros. E que tinha menos crime na época da escravidão do que hoje nos Estados Unidos. Que é favorável a esse tipo de coisa, esse pacifista que Nicolas Ferreira e aquele imbecil do Thiago Braga tá choroso, porque a culpa é da esquerda que ele morreu. O cara que matou ele não tem nada a ver com a esquerda. O cara que matou ele tem nada a ver com a esquerda. Tem tudo a ver com o cara tá desde criança aprendendo a atirar. O cara é um atirador exímio. E quem diria que um país que circula arma adoidado, onde pessoas podem ter arma sem nenhum controle, geraria o que o próprio Charles Kirk dizia. Pessoas que, lamentavelmente, para ter o direito de haver a circulação livre de armas, fatalmente vai haver algumas vítimas. Ele que disse! Esse pacifista! Esse sujeito da paz, que achava que o mundo era melhor na escravidão. E aí Nicolas Ferreira acha que isso não é comparável, é menos violento, né? Porque para ele defender com esse afã e estar tão odiento com os comunistas, com a esquerda, é porque ele acha que o cara que lutava contra as barbáries disso, assim, vocês não têm noção, assim, a França era tão boa em torturar e matar que porque a França testou isso na Argélia e nas suas outras colônias. É isso, né? Quanto mais você faz, melhor você fica, né? A França veio ensinar para os torturadores aqui do Brasil, da Argentina, a torturar, pô. A França dando curso, torturar. Não, veja, botar um queijo dentro de um croissant não pode não, mas torturar tá suave. Assim, aí é essa trajetória política que o Nicolas Ferreira reivindica e quer defender e ainda quer colocar a esquerda como violenta. Como violenta. Eu vou só ler me permita pegar um livro aqui, ler uma frase para você, para a gente ler o texto de Jones, ver um vídeo e a gente ir para entrevista. Ó, nesse livro aqui, inclusive, recomendo muitíssimo, viu? Talvez seja um dos melhores livros dele, Violência, de Zizek. Ele diz o seguinte: a nossa cegueira diante dos resultados da violência sistêmica, só talvez, sejam mais perceptíveis em debates sobre os crimes comunistas. É isso. Os crimes comunistas, as coisas que os comunistas fazem é violenta pra cacete. Não sei o que, meu Deus, como são violentos. A responsabilidade pelos crimes comunistas é de fácil atribuição. Estamos diante de um mal absoluto, perante agentes que procederam mal.
podemos até identificar suas origens ideológicas para esses crimes. A ideologia totalitária, o manifesto comunista, Rousseau, até Platão pode ser. Mas quando chamamos a atenção para milhões de pessoas que morreram devido à globalização capitalista, da tragédia do México no século XVI ao Holocausto do Congo belga há cerca de 100 anos, a responsabilidade é invisível. Tudo parece ter acontecido como resultado de um processo objetivo que ninguém planejou, ninguém executou, pela qual não houve um manifesto capitalista, não houve um Karl Marx para falar. Talvez uma Ayn Rand chegou mais perto de descrevê-lo. Zizek sendo irônico, porque Ayn Rand é uma liberal safada. O fato do rei Leopoldo da Bélgica, que presidiu o Holocausto congolês, ser um grande filantropo santificado pelo Papa, não pode ser menosprezado como um mero acaso de cinismo ideológico. Subjetivamente, Leopoldo II poderia perfeitamente ter sido um filântropo sincero, combatendo ainda mais modestamente as consequências da catástrofe do enorme projeto econômico de exploração implacável dos recursos naturais do Congo, a que ele próprio presidia e era dono. O país era o seu feudo pessoal. A grande ironia é que a maior parte dos lucros conseguidos por esse projeto se destinaram a beneficiar o povo da Bélgica, a promover obras públicas, a construir museus e assim por diante. O rei Leopoldo da Bélgica foi, sem dúvida, o precursor do que hoje a gente chama de cínicos. É isso, né? É isso. O que os comunistas fazem de errado é muito explícito que é errado. Você vê logo que é errado. O capitalismo, os Estados Unidos, só nos últimos 20 anos matou mais de 4 milhões de pessoas na guerra ao terror. Assim, como se nada. Veja, Israel está fazendo o que está fazendo e nada. Aí você vê o Charles Kirk fazendo discurso racista, nazista, fascista, xenofóbico, machista, dizendo que tem que espalhar arma para todo lado e que quem morrer por conta de arma, beleza, contanto que o direito à arma circular esteja dado. Aí o cara morre por conta da arma doidada em tudo que é lado e eles mesmos acham ruim. Foi vocês que quiseram isso. O sangue do pacifista do Charles Kirk está na mão de vocês. Seus baba-ovo de gringo. Bizarro, pô. Bizarro, pô. Sério, isso me deixou puto, pô. Puto. Porque essa galera vai tá usando isso e vai usar isso, como esses liberalzinhos safados estão fazendo, para perseguir a esquerda. E isso, olha, eu não duvido que isso chega no Brasil. Enfim, não duvido. Enfim, Jones se posicionou também, né? Vamos ver um tweet aqui. Camaradas, como avisei no vídeo de ontem, estou no mato descansando até domingo. Estou ciente que os grupos nazistas e de extrema-direita, como o MBL, estão fazendo campanha por minha prisão e estimulando ataques e atentado contra mim. A partir da segunda-feira, dentre várias providências, vou processar todo mundo. E vai mesmo. E criar um problema jurídico e político para todos eles. De resto, vocês são patéticos, covardes e nazistas. Inclusive, assistam o vídeo de Jones. Deixa eu botar na tela. Assistam o vídeo de Jones, porque o vídeo de Jones, ele manda um recado para o MBL. Abre aspas, ele diz que ele vai trucidar o MBL. Então, pronto. Vai acabar com a farrinha dessa galera. Então é isso. Assistam lá o vídeo que Jones também está full pistola com essa galera. Viu? E aí, por fim, é isso. Vocês vão ver Nicolas Ferreira comigo. Não vou ver sozinho, não. Ajudou o brasileiro a não ser de esquerda, porque ele não entende nem isso. Você é um imbecil feito Nicolas Ferreira, um idiota, você fica dando lacrada. O cara não fala sobre problemas de fome no estado dele, o cara não fala sobre os problemas da mineração no estado dele, né? O Nicolas Ferreira, ele é claramente, para mim, uma figura que ficou conhecida na política brasileira a partir de falsos debates. Então, veja, você fazer um debate complexo sobre os problemas profundos do país, com densidade teórica, com história, chamando as pessoas para não ser fã de político,
Pelo menos as pessoas param de serem militantes, críticos, pessoas que entendem o problema, acho que essa é a melhor solução. Capacidade de debater ideia é muito mais difícil. O pressuposto dele é um mero pressuposto ideológico, de estar para a base da extrema-direita, que são todos iguais perante a lei, então não tem que ter cota para pessoas trans. Mas peraí. O pressuposto da igualdade da lei não nega a discriminação positiva, reconhecendo que de maneira fática, ainda que a Constituição diga que são todos iguais perante a lei, na realidade objetiva as pessoas não são tratadas de maneira igual. Então é preciso algumas políticas públicas para dar atenção especial a algumas desigualdades para chegarmos a um patamar maior de igualdade. Mariana e Brumadinho foram 2 cidades afundadas pela Vale. O cara não fala sobre os problemas, inclusive de Minas Gerais, ser um estado minerador, mas que não tem processamento industrial de absolutamente nada dos minérios de Minas Gerais, a poluição, a degradação ambiental, etc. Então, assim, é muito fácil para um cara desse gravar um videozinho no celular, mente para sua base, a lógica da internet é uma lógica de bolha, sim, de reafirmação de um ponto, né? Ninguém questiona. Para uma pessoa ficar sozinha repetindo um factoide desse, é mais fácil. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. Eu acho que eu não sei quem fala isso, mas tipo assim, eu boto fé que a burrice ajudou o brasileiro a não ser de esquerda, porque ele não... Enfim, é isso, gente. Assim, Nicolas Ferreira é um cara que promove discurso racista, machista, LGBTfóbico, anti-brasileiro, usa símbolos nazistas, de células nazistas, mobiliza células nazistas, e agora tá falando que, meu Deus do céu, mataram o Charles Kirk, que a esquerda é muito violenta, meu Deus do céu, que tristeza, não sei o que, sendo que o cara que matou o Charles Kirk nem de esquerda é. Tanto que tem uma declaração de um dos membros do MAGA, né, do Make America Great Again, que ele fala que queríamos que quem tivesse matado o Charles Kirk fosse outra pessoa, para justificar a perseguição a esses grupos, né? Para justificar as perseguições desse grupo, mas não foi. Foi um homem branco, um jovem branco, criado numa família tradicional, numa família ligada, conservadora, cristã, etc, 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 que viveu desde criança com arma, sabia atirar bem pra caralho, atirou e matou no cara. Então, assim, quem matou o cara foi esse discurso armamentista, violento, ultra reacionário que circula nos Estados Unidos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Afinal de contas, a gente está falando de um país que tem legalizado um grupo cuja sua história é matar e exterminar negros, como a Ku Klux Klan. Então, assim, a morte do cara tá ligada a esse passado. Passado de supremacia branca, de violência, etc.